Glória a Deus. Eu peço para a igreja se levantar. Vamos fazer mais uma oração. Glória ao nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te louvamos por tudo que já tem feito nesta manhã. Te adoramos, ó Deus, porque temos contemplado que ainda existe aqueles que estão dispostos a ir. Temos contemplado que ainda existe aqueles que estão dispostos a orar e contribuir. Pai querido e amado, a tua igreja não vai parar, a tua obra não vai parar, porque é o Senhor que governa, é o Senhor que dirige, meu Deus, é o Senhor que cuida. Abençoa o teu servo que agora irá ministrar a tua palavra. Usa, ó Pai, com poder e autoridade, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Eu convido aquele que pode para colocar-se em pé, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Louvado seja Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isso agradável aos judeus, mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 guarnições de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer perante o povo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeia, e disse-lhe o anjo: cinja-te e ata a tua sandália. Ele assim o fez, e disse mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava Pedro ser uma visão. E quando passaram pela primeira e pela segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, te exaltamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Podemos assentar, meus irmãos. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um componente da igreja primitiva, passando por uma situação adversa, pelo testemunho que ele dava e pela sua conduta diante de Deus. Só para que você tenha de pano de fundo, esta igreja de Atos é uma igreja que viveu a ascensão de Cristo. Ela teve o privilégio de ver Jesus, os componentes desta igreja, de ouvir de Jesus, e eles testemunharam quando Jesus esteve na terra após a sua ressurreição durante 40 dias, e foi assunto ao céu. Então esta igreja é uma igreja que está à ascensão de Cristo. Ela é testemunha ocular da sua ressurreição e dos seus atos miraculosos. Igreja composta por homens que são chamados de discípulos e apóstolos. Eles são discípulos de Jesus porque eles foram ensinados pelo mestre, discipulado. Eles são apóstolos de Cristo
porque eles viram ao Senhor apostolado, eles têm as prerrogativas de discípulo e também possuem a prerrogativa de apóstolo. Antes de falar sobre esse evento de 12 de Atos, eu quero que você entenda que mesmo tendo essa prerrogativa de discípulo e apóstolo, esses homens, eles não deixaram a prática da oração. Nós encontramos Pedro e João subindo para a oração no templo chamado Porta Formosa. Então as prerrogativas ministeriais que estavam sobre os ombros desses homens não tirou deles a empatia de dobrar o joelho e a capacidade de reconhecer a total dependência de Deus. O verso de número 1, o pano de fundo para a história da prisão de Pedro, vai dizer que naquele tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Herodes aqui, ele representa o sistema governamental. Herodes representa o sistema governamental e político da época. Então o sistema governamental levanta contra o sistema eclesiástico. Pedro aqui representa o sistema eclesiástico. É perceptível também que existe uma funcionabilidade governamental e existe uma funcionabilidade eclesiástica. O reino está em funcionabilidade, a igreja está em atividade. O reino representado por Herodes, ele está funcionando. A igreja composta por homens que creem no evangelho e que creem em Jesus também está em funcionabilidade. Ela está trabalhando, ela está produtiva. E esta produção da igreja, essa forma produtiva da igreja, cria no sistema uma certa resistência quanto à sua ação e à sua forma de pregar o evangelho. Verso de número 2 diz assim: que Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João. Que Herodes fez? Ele mandou lançar mão sobre Tiago. Tiago foi levado para a praça e colocado de joelho, posto de joelho, e ele mandou que o carrasco pegasse a sua espada, colocasse a espada na garganta de Tiago, pegasse Tiago pelo cabelo e começasse a serrar o pescoço de Tiago com a espada afiada. E quando o carrasco assim cumpriu a ordem de Herodes, o tronco de Tiago cai pelo chão, a cabeça de Tiago fica na mão do carrasco e o sangue de Tiago vai aspergir. E a Bíblia diz que na aspersão do sangue, na execução de Tiago, cria-se uma euforia entre os judeus, cria-se uma alegria. A morte de Tiago gerou alegria para o público de Herodes, e isso chegou ao conhecimento de Herodes, de que a execução do crente Tiago fez com que o seu nome tomasse uma proporção, fez com que o seu nome fosse ovacionado, e pela morte de Tiago, o nome de Herodes tomou mais força. E quando Herodes percebeu que matar crente promovia o seu nome, fazia o seu nome ser conhecido, fazia o seu nome ser proclamado, fazia o seu nome ser gritado, Herodes viu na execução dos crentes uma forma de se promover. E ele vai dar continuidade, ou vai tentar dar continuidade nesse massacre. Verso de número 2 diz assim: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isso agradável aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Depois que Tiago é executado por permissão e ordem de Herodes, agora Herodes vê que era isso agradável aos judeus, que os judeus gostaram da sua atitude. Herodes disse: então prenda também a Pedro, para que Pedro também seja executado assim como Tiago. Porque o pensamento de Herodes é: quanto mais crente eu matar, mais o meu nome será ovacionado pelos judeus. E a Bíblia diz que prenderam a Pedro. E havendo prendido Pedro, o encarceraram na prisão. Aleluia. Lançaram Pedro em prisão. E eu quero que você entenda que essa prisão não é uma prisão normal.
Essa prisão está envolta de uma pressão psicológica, porque Pedro tinha ciência dos fatos que antecederam aquilo que ele estava predestinado para sofrer. Pedro estava predestinado à execução, e ele já tinha ciência de que alguém já havia sido executado pelo sistema, que o sistema já tinha ordenado a execução de alguém. E agora o crente Pedro está preso, encarcerado, e o seu psicológico tem informações suficientes do seu destino. E o seu destino é ser executado como Tiago foi executado, ser morto como Estevão foi morto, ser eliminado como João foi eliminado, ser eliminado como Jesus foi eliminado. Então existe uma sequência de homens que morreram por uma causa, e agora Pedro é o próximo da fila a ser executado pela mesma causa essa que fez com que João perdesse a sua cabeça. E o que fez João perder a cabeça não é porque ele estava viciado num jogo de azar. O que fez João perder a cabeça não é porque ele tinha conta na mão do agiota. O que fez João perder a cabeça não é porque ele tinha 2 mulheres, vida dupla. O que fez João perder a cabeça não é porque ele revelava CPF, identidade. O que fez João perder a cabeça não é porque ele fazia coreografia, jogar o teatro na igreja. O que fez João perder a cabeça é porque ele dizia para Herodes que a mulher que Herodes estava com ela não era lícito ele possuir aquela mulher, e porque ele tinha esse discurso contra a prática pecaminosa de Herodes, porque Herodes possuía a mulher do próprio irmão. A execução veio por ordem da mãe da mulher que Herodes possuía, uma vez que aquela menina dançou diante dele e ele ficou enamorado por ela. E a Bíblia diz que ele disse: peça o que quiser, e se pedires a metade do reino eu te darei. E a mãe instruiu a filha dizendo: peça, mas não peça reino, porque não adianta ter um reino e ter um profeta dizendo que nós estamos em pecado. Peça, mas não peça carro. Não adianta ter carro e sair pela rua e ter um profeta dizendo que nós estamos em pecado. Peça, mas não peça o palácio, porque não adianta morar no palácio e andar pelas ruas e encontrar com um homem vestido de pelo de animal com caniço na mão gritando: você está em pecado. Pensa a cabeça daquele que come gafanhoto, que toma mel silvestre, que anda pelo deserto e que diz que é como uma vara, oh glória, que veio da parte de Deus. E a Bíblia diz que a menina disse: eu quero a cabeça, e eu quero a cabeça do pregador na bandeja. Então a execução de João é pelo fato de pregar contra a prática de vida de Herodes. O que você quer dizer? Existe algo errado. Nós estamos vivendo um avivamento superficial. Que avivamento é esse? Que o homossexualismo anda colado com a igreja. Que avivamento é esse? Que quem tem vida dupla está pulando no poder. Avivamento produzido por Deus, ele repele quem está na carne, ele repele quem não tem santidade, ele repele quem não adora. Avivamento produzido por Deus não faz quem está em adultério pular no poder. Avivamento produzido por Deus traz constrangimento, traz lágrima, traz arrependimento, traz mudança de vida. Avivamento produzido por Deus não deixa o sujeito pular aqui e prostituir lá. Quem é avivado de fato, ele tem as marcas de Cristo em tua vida. Ele tem uma vida diferenciada pelo poder da palavra. Eu declaro em nome de Jesus que um genuíno avivamento está vindo aí para a igreja de Cristo, para a glória de Deus. Vem comigo, por favor, vamos lá. A morte de João Batista é porque ele contestou a prática de vida de Herodes. A morte de Estevão é porque ele ministrou uma palavra perante o Sinédrio. Ele falou desde a lei de Moisés, aleluia, passando pelos patriarcas, chegando aos juízes, até os profetas, oh glória. E depois que Estevão começou a pregar com tanta eloquência e cheio do Espírito, o rosto de Estevão brilhava, oh glória, oh glória. E é assim que funciona. Quem está na carne não suporta quem está na presença, oh glória, aleluia. Quem está na carne não suporta quem está cheio, oh glória. Quem está cheio não consegue, oh glória, permanecer no lugar sem resplandecer a glória de Deus. E quando a glória resplandeceu na face de Estevão, decidiram arrastar Estevão
saíram para fora do sinédrio, oh glória, e lançaram mão em pedras e começaram a apedrejar Estevão. Por quê? Porque o discurso de Estevão era regado pelo Paracletos, era regado pelo Espírito da verdade, porque Deus tomara a boca de Estevão enquanto as pedras batiam, aleluia, pedra na terra, glória no céu, aleluia, pedradas na terra, revelação divina. Enquanto as pedras batiam, os céus abriram para Estevão, oh glória, a pedra vinha, Estevão intensificava a sua comunhão. Quanto mais jogava pedra, mais intimidade. Quanto mais jogava pedra, mais revelação. Quanto mais atiravam pedra, mais presença. O que você quer dizer? A igreja não está na terra para ser paparicada pelo mundo. A igreja será apedrejada, mas terá revelação. A igreja será perseguida, mas terá revelação. A igreja sofrerá tribulação, mas terá revelação. Quanto mais nos perseguem na terra, mais próximos estamos do céu, oh glória. Quanto mais nos criticam na terra, mais presença sentimos do céu. Não tem como sentir presença do céu sendo paparicado, bajulado pela terra. Que a terra nos rejeite, mas que o céu nos envolva, que o céu nos abrace, que o céu nos tome, que o céu nos avive. Ramachanda Heria Fahamashúria Aeka Mashúria Amantora Eriachu. Não se sinta desprezado. Você não é da terra. Amana Aramachúria. Não estão te suportando. Não suportaram o teu mestre, glória. Aleluia, aleluia. Não estão batendo em tuas costas. Não bateram nas costas do teu mestre, glória. Aleluia. Estão resistindo o que você prega. Resistiram a Isaías, resistiram a Jeremias, resistiram a Ezequiel, a Amós, a Sanfonias, e agora você quer ser aplaudido? Que não resistam você, mas que conheçam o peso da palavra genuína, da palavra verdadeira, da sã doutrina, para a glória de Deus. Ele viu que era agradável aos judeus matar crente. Ele viu que ele pegou uma senha, um caminho, matar crente. Ele tinha matado Tiago, mandado matar Tiago. Ele consentiu na morte de Tiago. E agora ele disse: prende Pedro, guarda Pedro para ser morto também. Deixa Pedro destinado à morte. Então aquela prisão é uma prisão que existe uma pressão psicológica. Porque Pedro já sabia o destino que lhe era predestinado. Ele estava preparado para ser executado, e mais foram executados. Agora, o interessante é que mesmo tendo uma pressão psicológica e um destino preparado pelos adversários, ele teve um comportamento de ovelha. Vai morrer amanhã, mas consegue dormir hoje. Aleluia. Anabacalachanda. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai morrer amanhã, mas consegue manter o sono hoje. Está na fila para a morte, mas não perde o equilíbrio. Oh glória, oh glória. Foi acorrentado, foi atado, está preso para ser executado, mas consegue manter o seu padrão de mensagem. Não mudou a mensagem para não sofrer a sentença. Oh glória, manteve a mensagem. Tem muita gente mudando a mensagem para poder manter amizade, para poder manter companhia, para poder continuar recebendo tapa nas costas. Tem muita gente mudando a mensagem porque o sistema fez pressão, porque está pressionando. Eu vou mudar porque senão não vou ser aceito. Eu vou mudar porque senão não vou encaixar. E quem disse que você foi feito para encaixar na terra? As suas medidas foram feitas para ser encaixado no céu. E quem vai ser encaixado no céu não cabe na terra, não habita na terra, não tem prazer na terra. É para me mudar de microfone? Você quer que eu mude? Aleluia.
Aleluia, vamos lá, vem comigo por favor. E havendo prendido, depois que executaram a Tiago, ao fio da espada, prenderam Pedro. E sabe o que é pior que a morte? Pior que a morte, Jessé, é a ânsia da morte. Pior que a morte é saber que está à beira da morte. E eu sei que muita gente fala sobre perseguição, porque alguém postou alguma coisa, ele diz: estou sendo perseguido. Porque alguém não gostou da mensagem, estou sendo perseguido. Só que eu quero te mostrar o que é perseguição aqui. Você e eu, nós não somos perseguidos. Nós somos questionados. Só que nós somos tão fracos que quando alguém questiona o que nós pregamos, nós ficamos chateados. Nós não entendemos até agora que nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Uma das coisas que eu faço na minha caminhada, eu não paro para discutir. Você nunca vai me ver respondendo algo que alguém postou, que alguém falou. Porque eu entendo que se eu parar para responder, eu estou perdendo tempo. E o tempo na terra é muito remido para me bater boca. Você nunca vai me ver discutindo com alguém, defendendo a minha tese. Eu não defendo uma tese minha. Eu defendo a palavra. E ela é verdade absoluta. Goste quem gostar, a palavra é essa. Vem comigo, vamos lá. E vendo que isso era agradável aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Verso de número 4. E havendo prendido, entregaram a 4 guarnições de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Prenderam Pedro, colocaram no cárcere, entregaram a 4 guarnições de soldados, 16 soldados tomando conta de Pedro dentro do cárcere. Primeira coisa, Pedro era alguém que não tinha periculosidade. Primeiro, Pedro, ele era indouto, ele tinha pouco conhecimento. Ele mesmo diz que as epístolas de Paulo eram difíceis de compreender por quem era indouto. Pedro questiona as muitas letras de Paulo. Então o próprio Pedro confessa que ele tinha dificuldades acadêmicas. Pedro, ele era pescador. Mesmo assim só teve sucesso quando Jesus fez com que as redes enchessem. Pedro não sabia usar espada. O dia que Pedro usou uma espada, ele errou um pescoço e cortou uma orelha. Então Pedro não trazia nenhuma periculosidade, porque Pedro não era doutor da lei. Pedro não era manuseador de espada. Pedro era um homem que sabia pescar. Só que agora Pedro está preso. E eu perguntei: Deus, por que colocaram 16 soldados para tomar conta de Pedro? Se Pedro tem um currículo muito raso, olhando pela ótica humana. Deus me disse: Juarez, a avaliação do homem é pelo anel que o outro usa, pelo sapato que ele usa, glória, pela linguagem que ele tem. Mas o crivo do céu é pela intimidade que o homem tem, glória. Pedro é analfabeto, mas andou com o pai da sabedoria, glória. Pedro não manuseava a espada, mas andou sobre as águas, glória. Pedro não frequentou escola como Paulo, glória. Mas Pedro subiu no monte e viu Jesus transfigurar, viu Elias e Moisés. Juarez, Pedro era um homem que não tinha cultura, só que Pedro viu a água transformar em vinho, viu os peixes multiplicarem os pães. Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas. Pedro estava em Betânia quando Lázaro ressuscitou. Pedro viu o filho da viúva de Naim levantado esquife, assentar e comer. Pedro viu Tabita ressuscitar. O que vale para Deus não é o diploma, é a intimidade, é a experiência, a comunhão. E experiência não se adquire na escola, experiência se adquire andando com Deus, investindo tempo no reino de Deus, disponibilizando a vida para a obra de Deus. Pedro se entregou na totalidade. Quando Jesus mandou ele largar as remas na macalachanda, remanto na machurama reba, urana manakalamachanda, oh emene
Quando Jesus desocupou Pedro para poder ocupá-lo, glória. Porque Jesus é assim, ó glória. Ele desocupa a gente na terra para ocupar com coisa do céu, ó glória. Ele diz: larga tudo aqui na terra, que eu vou te ocupar com aquilo que é precioso, ó glória, ó glória. E quando eu me tornar o teu patrão, ó glória, não somente patrão serei o teu pai. E não somente pai, serei o teu dono. E não somente dono, serei o teu escudo. E não somente escudo, serei o teu broquel. E não somente broquel, serei o teu guarda. Eu guardarei a tua entrada, eu guardarei a tua saída, desde agora e para sempre. Enquanto eu estiver te guardando, provarei, oh glória, a tua alma. Mas em meio à provação, eu vou prover tudo o que você precisa. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Se Deus te chamou, a mão te protege. Se Deus te chamou, a mão te guarda. Se Deus te chamou, a mão te blinda. Se Deus te chamou, a mão te sustenta, glória. A mão te sustenta, a mão te sustenta. A mão provê, a mão envia. A mão abre, a mão entra com providência. Deus não desampara quem Ele chama. Deus não desampara. Ele chamou Pedro, ele desocupou Pedro para ocupar Pedro. E agora que Pedro se ocupou com as coisas dele, Pedro se tornou responsabilidade dele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Está sentindo a presença, está sentindo a presença, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Cada missionário é responsabilidade dele, oh glória, oh glória. Cada pastor é responsabilidade dele, oh glória, oh glória. Cada pregador é responsabilidade dele. Juarez, me prova a luz da Bíblia. Lá na ilha de Pátmos, cerca de 500 quilômetros de distância de Jerusalém, João tem uma visão metafísica. João vai ver 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais ele vai ver um que anda entre os 7 castiçais, e que carrega nas mãos 7 estrelas. E ele vai dizer: João, eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Eu sou aquele que carrega as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas. O que Deus quer que você entenda: se Ele te chamou, Ele te sustenta. Se Ele te chamou, Ele te carrega na maca. Está sentindo a presença? Está sentindo a prequemandara? Não tenha medo de missões, não tenha medo de fazer a obra. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Quando eu me converti, quando aceitei Jesus na igreja presbiteriana do Brasil, 8ª igreja presbiteriana, eu me lembro que o reverendo presbiteriano, pastor Paulo Sérgio, meu primeiro pastor, ele disse: Deus vai te usar. Deus vai te levar nos 4 cantos dessa nação. Deus vai te levar fora dessa nação, oh glória. Um pastor presbiteriano, primeiro dia eu de crente, oh glória. 8ª igreja presbiteriana, presidente Jeremias, pastor local Paulo Sérgio, colocou a mão no meu e disse: Deus vai te usar. Aleluia, aleluia. Vai te levar nos 4 cantos dessa nação, oh glória, aleluia. Vai te levar fora da nação, oh glória, oh glória. E depois vai te trazer curando os enfermos, oh glória, oh glória. Oh glória, disse: paralítico vai andar, oh glória, cego vai enxergar, oh glória. Tu vai pregar de uma forma que os homens não suportarão a palavra na tua boca, mas Deus será contigo. Tu falarás e Deus será contigo. E eu olhando, dizendo presbiteriano, dizendo isso, e eu me lembro que Deus me disse: eu uso quem eu quero, eu falo como eu quero, e eu quero fazer, eu quero falar, quero operar, e agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Conheci minha esposa
Conheci minha esposa, filha de pastor assembleano. O pai dela disse para eu, para casar aqui tem que ser assembleano. Eu criei minha filha para ser esposa de pastor. Nós somos número de 8 pastores, 7 pastores, ele disse. A família é composta de obreiros. E a minha filha é treinada para casar com obreiro assembleano. Eu falei, eu sou assembleano agora. Eu falei, eu nunca fui presbiteriano. Disse na hora, eu acredito no livre-arbítrio. Eu sou armeniano, nunca fui calvinista. Nem gosto de predestinação, falei na hora. Depois de casados, comecei a pregar o evangelho com mais veemência. Deus me desocupou de tudo para me ocupar no reino, olhe para cá. Fui pregar em Pochorel, preguei em Campo Verde, minha primeira viagem para fora do meu estado, pastor José Alves, que hoje dorme no Senhor. Primeira viagem, ali um irmão do pastor, acho que é Olindo, de Tangará da Serra, pastor Olindo, né? Olindo Zimmermann. O irmão do pastor Olindo Zimmermann me viu pregando e me levou em Tangará da Serra. Dali eu desci para Marajoara. Aí o pastor Giversino me colocou nas igrejas de Marajoara e me indicava para as outras igrejas. Dava o ok dele. Dali eu cheguei em Pochorel. Eu fui adotado pela primeira Secretaria de Missões. Pochorel é uma cidade muito simples, muito pobre. Quem conhece Pochorel aqui? Pastor Abel Azambujas me adotou. Durante 4 anos, aquela igreja mandava minha água, minha luz e meu aluguel. Todo mês estava ali o dinheiro. E o que o pastor Abel me dizia? Nunca mude a mensagem, pregue a verdade. Enquanto você pregar a verdade, o pão será posto na tua mesa. Pastor Abel saiu de Pochorel, veio para Jangada. Fiquei 2 meses sem ajuda missionária. Eu já tinha Raila, o Azaf já tinha nascido. Eu disse, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para manter os meninos? Fui pregar em Taquaril. Cheguei em Taquaril para poder pregar. Uma igreja pequena, mas muito bonita, pastor Wilson, filho do pastor Antônio. Preguei a primeira noite, preguei na segunda noite, sem ninguém saber, aluguel vencido, uma luta muito grande. Quando eu ajoelhei para poder pregar na terceira noite, quando eu levantei do joelho, pastor Wilson disse, irmãos, eu estava orando, eu vi um pão sobre a igreja, e eu vi o pão sendo partido, glória, e eu vi uma parte do pão sendo entregue na mão do Juarez, e Deus mandou adotá-lo como missionário para a obra, glória. A igreja me adotou por 3 anos. Pastor Wilson saiu de Taquaril, foi mandado para Araguaia. Araguaia não tinha condições. Eu falei, agora já saí de Pochorel, Taquaril, agora acabou. Eu me lembro que um dia eu estava deitado na minha cama 2 meses depois, 3 meses depois de ter perdido a ajuda de pastor Wilson, a igreja de Taquaril. Meu telefone toca, e quando eu digo pronto, como é que eu posso te ajudar? O irmão diz, você não pode me ajudar, mas Deus mandou lhe ajudar, oh glória. Aleluia. Ele disse, não precisa saber o meu nome, não precisa saber onde eu moro, mas Deus mandou dizer, ó glória, que enquanto você pregar a sã doutrina, o teu aluguel, a tua luz e a tua água, eu vou pagar, ó glória. E esse irmão durante 5 anos, aleluia, ele depositava o dinheiro na conta todo mês. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, Ele manda uma mão protegendo. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Aleluia. Aleluia. Ele estende a mão, aleluia. Aleluia. Você não está sozinho, Deus é contigo, aleluia.
Você não está sozinho, Deus é contigo, aleluia. Haverá momentos que o telefone não vai tocar, que ninguém vai te procurar, e Deus vai permitir que a terra entre em silêncios, para que você perceba o cuidado do céu, oh glória. Tem vezes que Deus permite que a terra fique quieta, só para que possamos experimentar o sobrenatural, que vem da parte do céu para as nossas vidas. Vem comigo sem delonga, por favor, vamos lá. Pedro não trazia periculosidade, porque Pedro ele era indouto, porque Pedro não manuseava bem espada, porque Pedro não era bom nas palavras, só que Pedro tinha intimidade. E por causa da intimidade que Pedro tinha, Herodes mandou 4 guarnições de soldados tomar conta de Pedro. Porque essa luta não é física, essa luta é espiritual. Porque essa luta não se vence na dimensão terrena, mas sim na dimensão espiritual. Quando Pedro está encarcerado, olha o que o texto diz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia coreografia. A igreja fazia dança, pregando, dançando. A igreja ficava marchando na roda do varão. A igreja ficava de camisolão rodando de um lado para o outro. Não, a igreja orava. A igreja orava. Obrigado, pastor. A igreja estava em oração. Enquanto Pedro está detido, a igreja está orando. Aleluia. E antes de falar sobre a oração da igreja e sobre o ato miraculoso que acontece com Pedro, eu queria que você imaginasse comigo quem era aquela igreja. Quais eram os componentes da igreja que orava enquanto Pedro estava preso? Aquela igreja era composta por pessoas que experimentaram os atos miraculosos de Cristo. E quem experimentou da fonte não ora naturalmente. Quem conhece Cristo de verdade não invoca o nome dele em vão. Quem tem intimidade com Deus não invoca o nome de Deus por invocar. Quem tem vida com Deus ora fundamentado na palavra e na experiência adquirida diante do Mestre. Eu imagino aquela igreja composta por pessoas que passaram no ministério de Jesus. O homem da mão mirrada, quem sabe ele era membro daquela igreja. Ele teve a mão mirrada e quem sabe ele estava orando por Pedro. A mulher do fluxo de sangue, quem sabe ela orava por Pedro. Lázaro, o ex-defunto de Betânia, quem sabe ele orava por Pedro. O filho da viúva de Naim, quem sabe fazia parte daquela igreja. O coveiro que abriu a cova para sepultar o menino, mas que não pôde enterrá-lo porque ele ressuscitou, quem sabe ele converteu também. E eu queria que você imaginasse aquela igreja orando. A mulher do fluxo de sangue ajoelhada dizendo: Senhor, 12 anos eu sofri com hemorragia, 12 anos o sangue vazava em mim, 12 anos eu padeci na mão de vários médicos, e um dia eu ouvi falar ao teu respeito, e eu entrei no meio da multidão e toquei no teu vestido e fui curada. Só que hoje eu não estou orando por mim, eu estou intercedendo pelo irmão Pedro que está preso. Como o Senhor me curou do fluxo de sangue, vai lá e liberta Pedro. Enquanto ela ora, eu imagino o filho da viúva de Naim dizendo: Senhor, eu já estava envelopado, eu já estava dentro do caixão, as carpideiras já estavam chorando no caminho, a minha mãe já estava vestida de preto, a cova já estava aberta. E quando ele disse a cova estava aberta, o coveiro gritou lá no fundo e disse: eu era o coveiro, Senhor, e eu ia enterrar esse menino. E a mãe grita e diz: Senhor, verdadeiramente meu filho já estava preparado para ser sepultado, mas o Senhor entrou na cidade, tocou no esquife, meu menino levantou. Hoje eu não penso pelo meu filho, hoje eu penso que o Senhor vá de encontro com Pedro que está encarcerado. Olha para o nosso irmão Pedro. Eu imagino Lázaro de Betânia ajoelhado dizendo: Senhor, eu fiquei 4 dias dentro da sepultura, a minha carne apodreceu, o meu líquido vazou, o meu coração, o meu rim, o meu fígado, o meu baço,
pasto arrebentou, os meus cabelos caíram da cabeça, os meus olhos pularam da órbita, o meu cérebro vazou pelo ouvido. Senhor, a minha pele rasgou e bicho estava me comendo, mas as minhas irmãs disseram que o Senhor mandou remover a pedra, e o Senhor gritou e eu saí com vida. E quando Lázaro disse isso, eu imagino Marta dizendo: Senhor, eu vi o meu irmão saindo dos braços da morte, carregado pela vida, e agora eu lhe peço, vá de encontro a Pedro, que está guardado no cárcere. Eu imagino que quando elas oram, chega alguém e diz: Senhor, eu sou um daqueles leprosos que o Senhor curou, e ninguém voltou para agradecer. Eu voltei para agradecer, e hoje eu estou aqui não para agradecer, mas para pedir mais um milagre. Liberta Pedro. Enquanto a igreja orava aqui, o céu olhava de lá. Enquanto a igreja clamava aqui e o céu olhava de lá, Pedro dormia do outro lado. O que você quer dizer? Tem oração para livramento, tem céu dando atenção, e tem crente com promessa tranquila em meio à prova, porque quem conhece a Deus não tem medo da morte. Quem conhece a Deus não tem medo do amanhã. Quem conhece a Deus sabe de onde veio, para que veio, para onde vai, o que lhe aguarda do outro lado. Quem conhece a Deus, quem conhece a Deus não tem medo da cova aberta. Quem conhece a Deus não tem medo da pressão do sistema. Vai ficar sem agenda se pregar assim. Fique sem agenda, mas não fique sem galardão. Não fique sem coroa, oh glória. Não vai ser convidado, não vai estar entre os maiores pregadores. Amós não estava entre os maiores, oh glória, mas teve o seu nome enrolado diante de Deus, oh glória. O importante não é ser grande, o importante é permanecer. Olhe para cá que eu vou dizer algo para você aqui. O importante não é brilhar na terra, o importante é ter coroa no céu. Eu quero profetizar que tu pode ser anônimo entre os homens, mas é conhecido pelo céu. É conhecido pelo céu. Tem pessoas que são conhecidas na terra, mas são rejeitadas pelo céu. E tem pessoas que são anônimas na terra, mas quando elas dobram o joelho para orar, oh glória, gente, aleluia, aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. A minha sogra não tem Instagram, nada contra ter, irmão, só estou falando da simplicidade dela. A minha sogra é uma mulher que pouco se vê, pouco se fala, mas eu nunca vi alguém orar tanto como aquela mulher. Olhe para cá. Eu nunca vi, irmãos. É terrível. Eu me lembro que eu fui pregar em Nova Lima certa feita, uma cidade próxima à cidade de Sabará. E quando saiu, eu disse: Paz do Senhor, irmã Marlene, Deus abençoe a vida da senhora. Ela disse: a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos orar? Levantou, nós oramos. Ela disse: eu vou estar orando por você. Gal estava grávida. Eu vou estar orando por você para que Deus possa te usar. E eu deixei a Gal na casa dela. E eu fui para Nova Lima. Preguei. Comunguei com os irmãos depois do culto. Conversei, voltei, abasteci o carro. E quando eu cheguei, aleluia, no lugar que eu deixei ela ajoelhada, ela estava ajoelhada, oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tu tem noção do que é isso? Eu fiquei cerca de 4 horas e meia fora. Saí, preguei, voltei. E quando eu cheguei, ela estava ajoelhada no mesmo vigor. Não é conhecida, não tem foto no cartaz, o nome não é citado, não é profetisa, não é reveladora. Só que quando dobra o joelho para clamar, oh glória, o céu dá atenção para a oração que é feita na terra. O que você quer dizer, irmão Juarez? Quantos sábados, pastor Gilbertino, eu cheguei no ciclo de oração da congregação de Santa Inês no bairro Boa Vista, no município de Sabará, 13, 14 irmãs, uma igreja pequenininha, e eu subi para a galeria. E quando eu chegava na galeria para orar com as irmãs, eu me lembro que muitas das vezes lá na galeria orando, eu ouvia lá embaixo a minha sogra orando. Ela dizia: Deus, abençoa o meu genro. Deus,
ela interrompia a oração e dizia: Deus. Ela dizia: Deus, abençoa o Carlos, meu filho. E dizia: Senhor, abençoa a Gal, abençoa os meus netos. E eu falava: Deus, que é esse, Senhor? Por que ela começa a orar, fala o nome da gente e ela fica: Deus. E quando levantava, irmão, o banco de madeira molhado, impregnado de lágrima, e aquela mulher dizia pela igreja: Deus, 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 aleluia. Pele enrugada, mão cansada, oh glória, uma vestimenta santa, e andando pela igreja: Deus. E eu perguntei a Deus: que é esse? Deus me juarei: o que você não entende, eu entendo. O que você não compreende, eu compreendo. Onde você não entra, eu entro. O que você não pode discernir, eu já estou discernindo. Por mais que você não compreenda, a ferramenta que eu dei para ela é para ela. E a ferramenta dela é joelho dobrado, é clamor na madrugada, é vida com que mandar a saia. Portas vão se abrir através da tua oração. Os teus filhos, o teu marido, a tua casa vai usufruir do teu clamor. A senhora não é doutora em nada, mas tem o joelho calejado. A senhora não fez faculdade, mas a tua filha entra pela tua oração. A senhora não tem mestrado, mas o teu filho terá pela tua oração. A senhora não tem empresa, mas o teu filho será empresário pela tua oração. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite, essa manhã: tu és ferramenta intercessora pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Eu te levantei para clamar lavando vasilha, para clamar varrendo a casa, para clamar limpando o chão. Enquanto você arruma a casa e clama pelo meu nome, eu visito o teu filho, eu visito o teu marido, eu visito o teu lar, eu tomo a tua família. Enquanto você clama, eu cuido do casamento, dos teus genros, da tua nora, eu cuido da tua casa. Enquanto você clama, eu abro porta, entro com providência, eu movo a minha mão. Tu não fala bem, tu não prega bem, tu não rodopeia, tu não pula, mas o teu joelho é consagrado. Ai, 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 Jeová. Uramanacanda. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Ele manda o daia, ele manda o camandara serra, o lamandai, ele me cando manacanda dada, atéria, ele me cando manacandara. Deus, o Senhor está levantando mulheres, levantando homens que clamarão na madrugada e sentirão a glória do Todo-Poderoso. Pedro estava guardado para ser executado. Eu falei que pior que a morte é a ânsia da morte. Pior que a morte é saber que vai morrer meio-dia amanhã. Se você soubesse que você morreria amanhã meio-dia, o que você faria hoje? Se já estivesse determinado a tua morte amanhã meio-dia, qual seria o seu comportamento hoje? Você conseguiria dormir ou passaria a noite acordado? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Até onde vai a tua intimidade? A tua intimidade é só falácias ou é praticidade de vida? E se esse for o teu último culto? Manachanda, andamanda canda, andaraia, anamacalamachanda, manda canda, andaramacho, lamanacalamachanda, manda,
Andamanda canda manacala machanda maia. Andaia chanda manacala machanda. Ramanacala maia chanda manacala maia. Andamanda canda manacala machanda ma. Andaramaço lamanamacala machanda manacaia. Andamaia canda manacala machanda. Ramanacala manamacaia chanda managaia. Andanaço namanacaia manamanacala machandaraia. E se essa fosse a tua última oportunidade, qual seria o seu comportamento se a tua senha fosse a de amanhã, ao meio-dia, oh glória? Se o carrasco estivesse preparando a espada para matar você, oh glória, se você ouvisse a espada sendo amolada, afiada, e o carrasco passando na porta da cela dizendo: amanhã é você, viu? Já matei Tiago e amanhã você não escapa. Já executei Tiago, já arranquei a cabeça de João e amanhã é a tua cabeça, meio-dia. O que você faz com a notícia que você recebe? Quando você recebe a notícia que não é positiva, o que você faz com ela? Você faz dela um motivo de escândalo? Ou você mantém o equilíbrio e diz: eu bem sei em quem eu tenho crido. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Eu bem sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive e reina. E que brevemente ele se levantará em meu favor. O que você faz diante das informações que você absorveu? A informação de uma crise, de uma situação adversa. Qual é o seu comportamento? E o nosso comportamento é de acordo com a nossa comunhão. Quem tem comunhão mantém o equilíbrio. Quem conhece o céu mantém o equilíbrio. Quem conhece Deus mantém o equilíbrio. Me prova, Juarez. Quem conhece Deus diz: pode aquecer 7 vezes a fornalha, mas eu não dobro meu joelho. Eu não dobro meu joelho. Quem conhece Deus diz: pode deixar o leão com fome, pode preparar tudo, mas eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta. Se me jogar na cova eu oro, se não jogar eu oro, se levantar eu oro, se não levantar eu oro. Pedro, ele está predestinado, o destino de Pedro está traçado. Mas junto com o destino traçado, ele tem informações sobre os eventos que ocorreram com aqueles que antecederam a ele. E essas informações quais são? João morreu decapitado. Tiago morreu decapitado. Estevão morreu apedrejado. Jesus morreu crucificado. E agora eu sou o próximo. Era para Pedro, se ele fosse um homem normal, era para ele estar batendo na grade dizendo: mentira daqui, vamos fazer uma rebelião e fugir para a gente. Só que sabe o que Pedro fez com a informação? Vamos lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo. Pedro estava o quê? Pedro estava, ele ia morrer, mas estava. Tiago morreu antes, mas Pedro estava. João morreu antes, mas Pedro estava. Jesus foi crucificado, mas Pedro estava dormindo. E olha aqui, Jessé, isso aqui não é uma madórmia. Porque madórmia é aquele sono que vem e qualquer coisa que acontece você acorda correndo. Já viu? A pessoa está dormindo, só que se um gato andar no telhado, ela acorda. Ó, tem um gato andando no telhado. Por quê? Porque o seu corpo está em inércia, mas a sua faculdade está preocupada, a sua mente está produtiva. Já viu gente que deita na cama, fecha os olhos, mas não tem paz? Só que Pedro não. Pedro, ele, além do corpo estar acomodado, a alma estava refrigerada. Sabendo que ia morrer, ele conseguiu dormir. Sabe, se a gente for olhar o nosso nível de comunhão, nós perdemos o sono por causa de um boleto vencido.
Nós perdemos o sono por causa de um aluguel que vai vencer. Feche os seus olhos, por favor. Nós perdemos o sono porque tem que fazer um exame no outro dia. Feche os seus olhos. Agora o sujeito vai morrer e ele consegue dormir. Quanto maior é a intimidade com o céu, menor é a preocupação com a terra. Oh glória, 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 oh glória. Com seus olhos fechados. Juarez, isso é loucura. É não, é não, é não, é não. Isso não é loucura. Juarez, que mensagem? Não, não é loucura. Quanto maior a intimidade com o céu, menor é a preocupação com a terra. Porque quem tem intimidade com o céu entende o que Jesus falou. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Está dizendo prioritário, primário é o reino. Primário não é o que você precisa, primário não é o que você quer, primário não é a tua demanda, primário não é a tua necessidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que Jesus disse mais. Jesus falou: olhai para as aves do céu, elas não fiam, não ajuntam em celeiro, contudo não lhes falta o que comer. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. Oh, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós. Aleluia, 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 aleluia. É para você entender essa manhã. Se ele veste assim os lírios do campo e a erva, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Jesus está dizendo: se Deus cuida da erva, não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele. Se Deus veste o lírio, não vai vestir você. Se Deus sustenta o pássaro, não vai sustentar você. Se Deus cuida da terra, não vai cuidar de você. O que Deus quer que você faça é que entregue o cuidado na mão dele, entregue o zelo na mão dele. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus ter direção da tua vida. É 9 minutos que eu tenho, né? Tá pronta a comida? Tá pronta? Tá pronta de tudo já? Eu tenho mais 9 minutos, não é? Obrigado. Vem comigo, por favor. O interessante é que quanto mais se tem intimidade com o céu, menos se tem preocupação com a terra. O que nos faz viver milagres? Conhecer o céu pelo lado de dentro. Quem conhece o céu não fica deprimido por causa das coisas da terra. Quem conhece o céu não perde o sono por causa das coisas da terra. Quem conhece o céu entendeu que não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem conhece o céu entende que não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Porque a Bíblia diz em Isaías: o mesmo Deus que faz descer do céu a chuva e a neve, não a deixa voltar para lá sem primeiro regar a terra e a fazer fecunde, e dar semente ao semeador e pão àquele que come. Oh glória. A Bíblia está dizendo que o Senhor Deus, Ele não deixa a chuva nem a neve voltar para o céu sem primeiro molhar a terra e fazer a terra fecunde, e dar semente àquele que semeia e pão àquele que come. Porque também assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para Ele vazia, mas ela cumprirá para aquilo que Ele a determinou. Mas no verso 6 diz: deixa o homem mau o seu caminho e o perverso seu pensamento, e converta-se ao Senhor, que é misericordioso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e como a neve desce do céu e não volta para lá sem primeiro molhar a terra e a fazer fecunde, e dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sai da boca
do Senhor, ela não voltará para Ele vazia, mas ela cumprirá para aquilo que Ele a determinou. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, essa manhã: eu mando do céu e a terra obedece. Eu mando do céu e a terra obedece. Eu dou ordem de cima e quem está embaixo obedece. Eu dou ordem, o leão não come carne de crente. Eu dou ordem, fogo não queima crente. Eu dou ordem, o mar tem que abrir para o crente passar. Eu dou ordem, água sai da rocha. Eu dou ordem, maná cai do céu. Eu dou ordem, codorniza cai do céu. Eu dou ordem, sapato cresce no pé, roupa cresce no corpo, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. O que Deus quer que você entenda, que Ele não é um Deus de história, Ele é o Deus da história, aleluia. Ele é um Deus que fez história, que faz história, que realiza história e que fará a maior história. E qual é a maior história? Será o arrebatamento da igreja, porque o que será realidade para o salvo será história para quem não subiu. O que será alegria para quem está dentro será angústia para quem está fora, porque enquanto nós estivermos lá, alguém vai contar a história aqui dizendo: passou um povo aqui que era contra o adultério, que era contra o lesbianismo, que era contra o homossexualismo, que era contra homem lamber homem e mulher lamber mulher. Passou um povo aqui que era a favor da família. Passou um povo aqui que era contra o falso profeta. Passou um povo aqui que era contra a nudez. Essa vai ser a história que será contada depois do arrebatamento. E alguém vai dizer: cadê esse povo? E alguém vai dizer: esse povo está no céu, esse povo está na glória, esse povo está nas boldas, esse pacamandarai. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, você que pode, levante a mão para adorar. Só quem vai subir adora, só quem vai subir adora, só quem deseja o céu adora. Elamandunai, alamandunada, atéria, atéria. Só quem adora é que vai subir, só quem vai subir é que adora, só quem deseja adora, só quem confia adora. Pedro dormiu, ele dormiu. O soldado está molando a espada e Pedro dormindo. Sabe o que é isso? Tranquilidade. Eu imagino Pedro dizendo: vou morrer amanhã, vou ver João. Parece loucura isso, mas eu vou falar assim na forma que eu vejo Pedro, sabe? Eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas, sabe? Vendo a sogra sendo curada, vendo Lázaro saindo de dentro do túmulo. Porque Pedro, ele era diferente, você entende? Dos demais. Pedro, ele se lançava na frente, entende? Ele se apresentava. Então Pedro, ele é muito ousado. Eu imagino Pedro lá dentro do cárcere deitado dizendo: amanhã meio-dia eu vou ver João. Vou dar um abraço em Estevão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu imagino Pedro dizendo: vou ver Jesus, vou ver ele de novo, vou encontrar com ele de novo, glória. Vou passar para o outro lado, vou ver o mestre, glória. Eu imagino Pedro dizendo: Tiago morreu tem poucos dias, mas eu vou ver Tiago, porque Tiago tinha comunhão, tinha intimidade. E para onde Tiago foi, agora eu também vou. Onde João está, agora eu também estarei. Onde Jesus está, eu também. Porque Pedro, ele não tinha sua vida por preciosa na terra, ele desejava o céu. Aqueles homens não tinham uma vida preciosa com a terra. Se Paulo estivesse aqui hoje, Paulo não estaria alisando o cabelo, Paulo não estaria fazendo a sobrancelha, fazendo a unha. Se Pedro estivesse aqui, Pedro não estava rodando touca. Se as irmãs da igreja de Atos estivessem aqui, elas não estavam na academia, no crossfit, elas não estavam de calça leg correndo pela rua. Se elas estivessem aqui, elas estavam assim: Maranata, 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 Maraná, Manacalabadácia. Eu sei que alguém não gosta de mim, mas não tem problema. Eu estou aqui na terra de passagem e eu não vou negar quem me chamou. Eu vou pregar, eu vou falar o que ele manda. Se a igreja primitiva
estivesse aqui, ela não estaria no TikTok. Reia Shúria Anaia Xanda Aramanacalamaxúria. Eu não consigo ver Paulo com uma banca vendendo na porta da igreja. Eu não consigo ver Paulo vendendo doce, vendendo sapato, vendendo paletó. Eu não consigo ver Paulo procurando placa do YouTube. Eu não consigo ver Paulo procurando curtida no Instagram. Mas eu vejo Paulo orando, dizendo: Deus, tira a fornicação, tira a imoralidade, tira o adultério, tira o pecado, santifica a igreja, santifica a igreja, santifica a igreja. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Uramandai, Elamanakenaraia, aleluia. Eu imagino se João estivesse entre nós, se Estevão estivesse entre nós. Ah, Senhor, aleluia, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Eu estou começando a sentir a presença dele, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Dentro da minha normalidade, é agora que eu ia começar a pregar, oh glória. É agora que eu estou começando a sentir algo diferente. Uramanakenda, Aravakomanaí, Eriamachúria, Anumikandunaia. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Uramanakanda da kanda da, Uramana da kandaraba, Uramanakanda da kanda da. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Suramanaia kandarabada, Uramanakanda. Sinta aí a presença do Espírito Santo. Sinta a presença. Você que não é renovado, receba renovo, receba renovo, receba a presença. Derrama a tua lágrima. Adore o Cordeiro essa manhã. Se Paulo estivesse entre nós, Paulo jamais postaria uma foto dele de sunga. Paulo jamais postaria uma foto ostentando de dentro do avião. Se Priscila estivesse entre nós, se Eunice estivesse entre nós, Eunice não seria uma mulher vaidosa, de saia colada, aparecendo a marca da roupa íntima. Se Miriam fosse cantar nas congregações hoje, Miriam não viria com as costas de fora, toda pintada, parecendo patati, patatá. Miriam viria no prumo, dentro do quadro, dentro do padrão da igreja. Seria crente de verdade. Mas você está atrasado. Os tempos mudaram, mudaram mesmo. Mudaram tanto que a presença está indo embora. Oh, tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Oh, aleluia. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nós, aleluia. Mas agora o tempo mudou. Mudou tanto que você está mascando chiclete no culto. Você está colocando o pé no banco da igreja. Você não respeita mais a casa. Mudou tanto que já tem namorado dormindo na casa da namorada, e namorado dormindo na casa do namorado. Mudou tanto que já tem
namorada mandando foto nua pro namorado, e namorado descobrindo a nudez da namorada. O tempo mudou tanto que tem gente pregando e trocando de família. O tempo mudou tanto, modernizou, esfriou, cauterizou, contaminou, se envolveu com o mundo. Mas eu estou vendo pela fé uma geração diferente se levantando com a buzina, se levantando com o cântaro, se levantando com tocha e dizendo: as muralhas vão cair, elas cairão, porque maior é o que está conosco, porque maior é o que está em nós, aquele que atua por nós e que atua para nós. Ai, 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 Jeová. Amanacana. Ah, você é a favor do sedentarismo? Não, vou falar porque pegam o que eu prego fora do contexto e postam. Você é a favor do sedentarismo? Não, não sou a favor. Eu sou contra a vaidade. Eu sou contra a imoralidade. Não sou contra a senhora caminhar, não. Caminhe. Mas a senhora não é funkeira, a senhora é crente. Ah, o senhor acha então que eu tenho que ficar atrofiado? Não. Eu sou contra você colocar um shortinho e fazer foto na praia. E depois falar que é obreiro. Obreiro de quem? Obreiro de quem? Como é que você é crente, varão? Se você fica de sunga no clube, e se você coloca a sua mulher de biquíni na praia, de glúten pra cima, tu não é crente, varão. Tu és um sem vergonha, mas crente tu não é, rapaz. Talvez tu vai dizer: não volta mais em Barra do Bugre. Eu chego no seu telefone. Eu apareço no grupo da família. Eu apareço no teu WhatsApp particular, empresarial. Eu apareço no TikTok, mas sempre haverá uma voz gritando: converta porque Jesus está voltando. Converta porque Jesus está voltando. Arrependa porque o Cordeiro está vindo aí. Eu te convido para colocar-se em pé. Eu vou parar por aqui, irmãos. Eu disse para o pastor Juversino ontem que eu sou ovelha dele. Eu sou mesmo. Eu sou uma ovelha escura, mas sou dele. Ovelha escura, né? Mas essa tinta aqui é boa, né, irmão? Nossa tinta é boa, né? Nossa tinta não solta fácil, não. E eu vou, dentro do horário que o pastor Juversino me proporcionou, eu excedi ele 6 minutinhos. Eu já peço perdão. E eu quero orar com a igreja. Feche seus olhos, cobre a tua cabeça. Pedro estava preso para ser morto. E ele conseguiu dormir algemado, com os pés e as mãos ligadas. A certeza que Pedro tinha de que estava fazendo o que era certo fez ele não ter medo da morte. Quem sabe como anda na terra não vai ter surpresa depois da morte. E essa manhã eu quero te conscientizar de que as leves e momentâneas tribulações te produzirão coroa de glória na eternidade. São leves e são momentâneas tribulações. Essas tribulações aqui não são nada perto das tribulações dos nossos irmãos dos tempos primórdios, dos primeiros tempos. E que você possa suportar as tribulações, sabendo que tem um galardão para você na eternidade. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém essa manhã que quer entregar sua vida para a obra missionária. Talvez você está aqui e assentado e você dizia enquanto eu pregava: eu estou disposto a entregar minha mocidade para o reino de Deus, a me apresentar como candidato às nações,
às tribos, aos povos e às línguas. Eu não estou convidando para você ser um pregador famoso, ser um cantor famoso, porque essa mídia é vaidade. É melhor ser anônimo, cheio de Deus, que ser conhecido sem a presença de Deus. Eu estou te convidando para ser mais um rabisco na terra. Tem alguém essa manhã que quer entregar sua vida para a obra missionária? Talvez você fale, mas que apelo diferente é esse? Eu nunca vi um apelo desse. Mas talvez tenha alguém aqui essa manhã que quer entregar sua vida para a obra missionária. Eu estou cansado de viver o que eu quero viver o que Deus quer. Se tem alguém, sai do teu lugar e vem à frente. Aleluia. Porque tem pessoas que se entregam para Jesus, mas não se entregam na totalidade, no sentido de falar: eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero me disponibilizar para o Senhor. Eu não quero somente que o Senhor seja o meu Salvador. Eu quero ser um veículo para propagar sua salvação. Eu quero ser um instrumento para levar salvação para mais alguém. Aleluia. 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 Pastor Juversino, há cerca de 22 anos atrás, eu estava num quartinho na casa de meu pai em Sabará. Eu ainda era presbiteriano, seminarista. E eu me lembro que quando eu estava deitado dormindo, eu sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro. E nesse sonho eu comecei a brigar com um ser espiritual. E eu caí da cama no chão e acordei com aquele ser em cima de mim, com uma espada na minha garganta. E ele dizia: para de fazer o que você está fazendo, porque eu vou te matar. E eu comecei a repreender na minha mente, na minha alma, pastor Juversino. Isso eu, Juarez Tavares, vivenciei essa visão metafísica espiritual dentro do quarto há 22 anos atrás. E eu me lembro que aquele ser estourou, sumiu da minha presença. Eu saí do quarto, fui até a cozinha, comi uma maçã, fiz uma oração na área. E quando eu voltei para o quarto, pastor Juversino, tinha um homem assentado na minha cama, vestido de terno e gravata, de paletó, com uma presilha de ouro, um anel no dedo, um sapato muito lindo. E aquele homem não tinha menina dos olhos, escute isso. E quando eu parei no marco da porta, o meu corpo não entrava e nem saía. O meu corpo perdeu as forças para entrar e perdeu as forças para sair. E aquele homem assentado na cama, ele balançou a cabeça num sinal de negativa e dizia: Juarez, Juarez, até quando você vai obedecer o livro sagrado? Oh glória, 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 oh glória. E aquele homem de cabeça baixa, de uma forma sussurrando, ele disse: muda a mensagem que eu te deixo quieto, muda a mensagem que eu não mexo com você, muda a mensagem que eu te prospero, muda a mensagem que eu te enriqueço. E ele colocou-se em pé, pastor Juversino. Ele ficou em pé no meu quarto, olhando para mim sem a menina dos olhos. Ele disse: muda a mensagem e eu te dou o que você quiser. Há 22 anos atrás, ele veio para o meu lado deslizando sobre o ar, flutuando, parou na minha frente e disse: muitos já aceitaram, já fizeram um pacto comigo, já andam como eu quero, já falam o que eu quero. E abriu um livro, era uma Bíblia, e a Bíblia faltava textos, faltava versos. Tinha o verso 1, 2, 3, mas não tinha o 4, nem o 5, nem o 6. Eu sei que alguns não vão acreditar, mas acredite você ou não, eu não preciso inventar para poder falar. Eu tenho mensagem para pregar até de noite aqui, se for preciso. Eu estou dando um testemunho verídico que aconteceu comigo no quarto da casa quando eu morava com os meus pais. Aquele homem me apresentou um livro e disse: prega com ele, prega dessa forma, tire algumas coisas. Uramanda, 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 tire algumas coisas e eu vou te prosperar. Tire algumas coisas e eu vou te enricar. Tire algumas coisas e eu te darei fama. E quando eu tentei expulsar, sabe o que ele disse para mim? Ele disse: eu não sou aquele que você expulsou na faculdade, eu não sou aquele que você
humilhou na praça. Eu não sou aquele que você expulsou no ônibus. Ele lembrou de onde eu tinha expulsado demônios. Eu tinha expulsado um demônio na faculdade. Eu tinha expulsado demônio dentro do ônibus, na praça. Ele disse: eu não sou aquele que você humilhou na rua, mandando embora. Eu sou maior, eu sou diferente. Eu quero fazer uma aliança contigo. E quando ele viu que eu não respondia e que eu só clamava, ele saiu do quarto e disse: os seus dias não serão de paz. E quando eu caí dentro do quarto, eu disse com a minha voz: que seja guerra, mas o Senhor peleja por mim. Que seja guerra, mas o Senhor que mandar a céu. Uramandaia. De lá para cá, pastor Juversina, eu nunca tive paz no mundo espiritual. Eu nunca tive conforto. É guerra todo dia, é guerra toda hora, é guerra toda madrugada, é guerra toda noite. Mas em meio à guerra, eu saio do outro lado dizendo: Jesus é bom, 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 Jesus é bom. Se tem mais alguém para a obra missionária, corre para cá, corre para cá. Tu terá guerra com o inferno, mas terá o auxílio do céu. Tu terá guerra com o inferno, mas terás o auxílio do céu. O inferno não vai gostar de você, mas o céu vai te envolver. Uramachanda, Uramachanda. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que Deus vai dar o casamento só para mandar para a obra. Uraixe, Uramanda, Uramandai. Já estou finalizando. Deixa eu orar porque o almoço está pronto. Levante a mão para cá, irmão. Levante a mão para cá. Porque tem país na janela 1040 que precisa de missionário. Tem países que precisam. O Brasil precisa de homens e mulheres que pregam a verdade. Ô glória, você rápido para não enfadar o pastor. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor da glória, que a seara é grande e que poucos são os ceifeiros, e que roguemos ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Essas pessoas entenderam o chamado, entenderam, Pai Santo, o apelo, e elas vieram à frente, apresentando a vida como sacrifício missionário, apresentando a vida como instrumento para a obra missionária. Ó Deus, ajuda ela, ajuda ele, em nome de Jesus Cristo. Dá entendimento para ele, entendimento para ela. Prepara ele, prepara ela, levanta ele, levanta ela, e que debaixo da autoridade da igreja eles possam ir segundo a necessidade da obra, enviados pela igreja, pelo anjo da igreja, e que eles possam produzir para a glória do teu nome. Nós oramos nessa manhã de avivamento, nós oramos nesse domingo, ó Deus amado e santo, ó Deus, nessa festividade de 50 anos de círculo de oração, nós estamos doando a vida para ti no campo missionário. Ó Deus amado, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa esse homem, esta mulher, prospera o caminho dele e dela para a glória do teu nome. Aleluia. Enquanto eu oro, você que veio à frente, volte para o teu assento, sabendo que o céu tem um compromisso contigo e você com ele. Eterno Deus e poderoso Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, te louvo em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos.